Oi, gente, tudo bem por aí? Bom, mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre pré-cálculo, mais especificamente sobre propriedades de potenciação. Essa daqui é a parte um, porque eu vou fazer uma parte 2, tá? Quando eu coloquei todas as propriedades em um slide só, terminou ficando grande demais, eu resolvi dividir. Bom, hoje nós vamos falar sobre essas 4 propriedades de potenciação. Existem ainda mais 3 que vão ficar aí para o próximo vídeo, tá? Porque eu gosto de detalhar bem as coisas. Então, propriedade número 1 aqui, potência com expoente nulo. Então, qualquer base que você tiver, tá? Qualquer valor aqui que você colocar em A, quando ele for elevado a zero, o resultado aqui vai ser 1, ok? Então, essa daqui é a nossa primeira propriedade, a mais simples de todas. Propriedade 2, multiplicação de potências de mesma base. Então, quando você tiver aqui duas potências, ambas aqui com a mesma base, então ambas aqui de base A, e expoentes iguais ou diferentes, isso aqui é válido para todos os casos, o seu resultado vai ser igual a mesma base elevado pela soma dos dois expoentes que a gente tem aqui, certo? Potência com expoente negativo. Sempre que você tiver aqui um expoente negativo, então, por exemplo, um A elevado a menos T elevado aqui a um T negativo, isso daqui vai ser igual a 1 sobre A elevado a T. Então, sempre que você tiver um expoente negativo, o que você vai fazer é inverter aí a sua potência. O que você tiver aqui multiplicando vai passar dividindo, e se você tiver alguma coisa aqui embaixo dividindo, isso aí vai passar multiplicando. Então, você vai aqui inverter sua potência, caso você tenha aqui uma potência elevada a um expoente negativo, qualquer valor negativo aqui em cima. Divisão de potências de mesma base. Esse daqui, gente, mais para frente eu vou mostrar para vocês por quê, mas ele é uma junção da segunda e da terceira propriedades, tá? A segunda e a terceira propriedades, elas se juntam aqui nessa quarta aqui, que diz o seguinte: sempre que você tiver aí duas potências de mesma base sendo divididas, o seu resultado vai ser aqui, ó, a base elevado à subtração desse expoente aqui por esse outro expoente aqui. Então, o expoente de baixo ele vai passar aqui, ó, subtraindo, certo? Então, sempre que você tiver aqui uma divisão de potências de mesma base, o seu expoente de baixo ele vai passar subtraindo o expoente de cima. Então, A elevado a S dividido por A elevado a T vai ser igual a A elevado a S menos T. Falaremos mais sobre essa daqui um pouquinho mais tarde. Bom, agora vamos dar aqui uma olhada em alguns exemplos. Exemplo 1. O primeiro exemplo, gente, eu tirei para falar aqui sobre a multiplicação de potências de mesma base. Então, a minha regra está aqui em cima. Caso a gente precise olhar para ela, ela está aqui em cima, certo? Então, qual é o meu exemplo? O exemplo que eu trouxe aqui para a gente trabalhar foi esse daqui. X à terceira vezes y à quinta vezes z ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicado por x à quarta, w à quinta e z à quarta. Bom, o que a gente tem que ter cuidado aqui? A gente tem que ter cuidado para não misturar o que não deve ser misturado. A nossa regra diz que nós podemos fazer esse tipo de operação com e somente com potências aí que tenham a mesma base, então que tenham aí a mesma letra A. O que isso significa? Significa que eu posso fazer esse tipo de operação aqui, ó, com esse x à terceira e esse x à quarta. Ou com esse z ao quadrado e esse z à quarta que está aqui. Porém, veja só, esse y à quinta não tem nenhuma outra potência que tenha a mesma base que ele, não tem nenhuma outra potência de base y. Então, infelizmente, ele vai ficar sozinho. Mesma coisa aqui com o meu w à quinta, não tem nenhuma outra potência com a base igual a ele, não tem nenhuma outra potência com a base w. Então, ele fica sozinho também. E aí, vamos lá fazer aí nossa operação. Como eu disse anteriormente para vocês, a gente vai juntar aqui esse x à terceira com esse x à quarta, a multiplicação deles dois, aqui, ó, nós vamos somar os expoentes. Então, vai ser igual a x elevado a 3
mais 4. Mesma coisa aqui eu vou fazer com o z. Esse z quadrado e o z à quarta, eles dois multiplicados vão ficar igual a z elevado a 2 mais 4. 3 mais 4 vai ser igual a 7, então a gente vai ter um x à sétima aqui. 2 mais 4 igual a 6, vamos ter um z à sexta ali. E no fim das contas, a nossa expressão simplificada vai ser isso aqui. Mais do que isso, eu não consigo simplificar, tá, gente? Ah, mas parece muito grande. É, eu concordo, realmente está parecendo meio grande mesmo. Mas não tem mais para onde simplificar isso aqui, certo? Nosso resultado fica sendo x à sétima, multiplicado por y à quinta, multiplicado por w à quinta, multiplicado por z à sexta. Ok, gente? Beleza. Prosseguindo aqui. Eu falei que a gente ia falar um pouco mais sobre as propriedades de potenciação, mais especificamente a segunda, a terceira e a quarta. Por quê? A quarta, gente, eu falei que eu ia mostrar para vocês que ela era uma junção da segunda e da terceira. Então, vamos lá. A segunda propriedade de potenciação, ela é a do expoente negativo. Então, ela diz aí, ó, que quando você tiver uma potência com um número negativo, uma potência com um expoente negativo, o que você vai fazer é inverter. Então, o que estiver multiplicando vai passar dividindo, e caso eu tenha alguma coisa dividindo aí com esse expoente negativo, ele vai passar para cima multiplicando. Então, você vai dar essa invertida aí na sua potência quando você tiver um expoente negativo. Ah, essa aqui era a terceira, né? Perdão, essa daqui era a terceira propriedade. A segunda propriedade, ela diz isso aqui, ó, que quando você tem a multiplicação de duas potências de mesma base, elas serão somadas. Os expoentes, eles serão somados e você vai conservar a base. Então, se eu juntar essas duas propriedades aqui, o meu resultado vai ser a quarta, e eu vou mostrar isso aí para vocês agora. A quarta propriedade de potenciação, ela começa com isso aqui. A elevado a S dividido por A elevado a T. Ela é a propriedade da divisão de potências de mesma base. Então, eu tenho aqui, ó, gente, essa divisão, mesma base A, mas com expoentes diferentes. O que que eu vou fazer? O A, ele conserva aqui, ó, ele está multiplicando, então eu trago ele para cá. E concordam comigo que A elevado a S dividido por A elevado a T, ele vai ser igual a A elevado a S vezes 1 sobre A elevado a T, não é? Porque se eu pegar esse A elevado a S e multiplicar por esse 1, fica A elevado a S dividido por A elevado a T, a gente retorna para isso daqui. Então, essa daqui, eu posso fazer essa separação aqui, agora eu tenho o meu A, S, digamos assim, entre aspas, isolado, e aqui eu tenho 1 sobre A elevado a T. Sendo que, veja só, quem é que é 1 sobre A elevado a T? 1 sobre A elevado a T é isso aqui, ó. Propriedade 3. Propriedade do expoente negativo. O expoente negativo, ele faz o quê? Ele inverte a minha potência. Então, eu posso pegar isso aqui, ó, e substituir por isso daqui. É justamente isso aqui que eu faço. Eu vou ter a multiplicação. Agora eu não tenho mais uma divisão, eu tenho uma multiplicação, eu tenho A elevado a S multiplicado por A elevado a menos T. E o que que a minha segunda propriedade diz? A minha segunda propriedade diz que quando eu tiver a multiplicação de potências de mesma base, eu posso somar os expoentes e conservar a base. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou somar os expoentes e conservar a base. Então, se eu tenho A elevado a S vezes A elevado a menos T, isso aqui vai ser igual a A elevado a S menos T. E isso nos leva, ó, tcharam! A nossa propriedade número 4 de potenciação. Nossa quarta propriedade de potenciação. A elevado a S sobre A elevado a T vai ser igual a elevado a S menos T. Certinho, gente? Isso aí só para demonstrar a vocês, só para mostrar para vocês o que eu tinha dito anteriormente, que a quarta propriedade de potenciação ela era uma junção da segunda com a terceira. Ok, gente?
Beleza. Agora nós vamos pegar essa bichinha daqui e vamos utilizar nos próximos exemplos. Então, ó, mais uma vez, ó, eu coloquei a regra aqui para a gente poder olhar sempre que for necessário para resolver nosso exercício. No exemplo 2, eu trago essa expressão daqui, ó, para a gente simplificar. X elevado a menos 3 vezes y elevado à quinta vezes z elevado à quarta. Tudo isso aqui multiplicado por x elevado à quinta vezes y elevado a menos 8 vezes z elevado a menos 4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, isso aqui a gente já sabe, né? Eu vou encontrar as potências de mesma base para eu poder somar. Então, aqui, ó, x elevado a menos 3 tem mesma base que x elevado à quinta. Então, eu coloco aqui, ó, x elevado a menos 3 mais 5. Pronto. Multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Até aqui tudo ok. Y elevado à quinta multiplicado por y elevado a menos 8 vai ser como resultado aqui, ó, y elevado a 5 mais menos 8. Por sua vez aqui, ó, o nosso z elevado à quarta multiplicado aí por z elevado a menos 4 vai ser igual a z elevado a 4 mais menos 4. Como é que vai ficar isso aí? Bom, menos 3 mais 5 vai ser igual a 2, então teremos aqui como resultado x elevado à segunda. 5 mais o menos 8 aqui vai ser igual a menos 3, então teremos y elevado a menos 3. Por sua vez, 4 cancela com esse menos 4 aqui, teremos o nosso z elevado a zero. X quadrado permanece aqui. Y elevado a menos 3 eu faço o quê, ó? Ele passa dividindo, ele tem um expoente negativo, ele vai passar dividindo. Então, ele vem para cá, para baixo, 1 elevado, 1 sobre y elevado à terceira. E o meu z elevado a zero, qual que é a base elevada a zero, é igual a 1. Então, ele vem para cá, igual a 1. Tendo como resultado aqui, ó, tcharam, a nossa expressão simplificada vai ser x quadrado sobre y ao cubo, y à terceira. Vamos aí para o terceiro e último exemplo. Mais uma vez eu vou utilizar essa regrinha daqui para me guiar, essa regrinha daqui para eu me basear. A minha expressão será essa daqui. X elevado a menos 2 vezes y elevado à quarta vezes z elevado à terceira. Tudo isso aqui está dividido, ó, por x vezes y ao quadrado vezes z à quinta. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa vai ser dar uma olhada na minha regra. E a minha regra garante que quando eu tiver divisão de potências de mesma base, eu posso só subtrair os expoentes. Então, é justamente isso aqui que eu vou fazer. Menos 2 vai subtrair esse 1 aqui. Então, eu vou ter, ó, x elevado a menos 2 menos 1, que é o índice disso aqui. Quando a base não tem índice, significa que o índice é 1, tá, gente? Y, mesma coisa. O y que está aqui em cima é y elevado à quarta. Vou ter, e o y elevado ao quadrado embaixo. Vou ter aqui como meu resultado base y, tudo isso aqui é elevado a 4 menos 2. Por sua vez, o meu z elevado à terceira em cima, z elevado à quinta embaixo. Meu resultado será z elevado a 3 menos 5. Então, eu vou subtrair aqui 5 de 3, como manda aqui nossa regrinha. Beleza. Próxima coisa que eu vou fazer vai ser as operações, né? Menos 2 menos 1 vai ser igual a menos 3. 4 menos 2 igual a 2. 3 menos 5 igual a menos 2. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 expoentes negativos e um positivo. Lembrando aqui que quando uma potência tem um expoente negativo, ele faz o quê? Você coloca o expoente positivo e pega a potência, passa para baixo, ela passa invertendo, ela passa dividindo. Mesma coisa vai acontecer com esse z aqui. Esse z
elevado a menos 2, ele vai passar a ser um z elevado a 2, o expoente vai ficar positivo e ele vai passar para baixo, dividindo. Qual será nosso resultado final? Esse aqui, ó. Resultado final, y ao quadrado, dividido aqui por x à terceira vezes z ao quadrado. Beleza, gente? Bom, a referência que nós estamos utilizando aqui é o livro de pré-cálculo aqui do Demana et al., certo? Perguntas, dúvidas, crises existenciais, por favor, desabafe aqui nos comentários, tá? Nós nos vemos aí no próximo vídeo, gente, para falar um pouco sobre CAD, cálculo e o que mais a gente tiver para falar, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.